Curte, se inscreve no canal e fique ligado. Inclusive, há um otimismo muito grande nos bastidores que o Thiago Maia esteja na apresentação dia 13. Parte do grupo no dia 13, porque os titulares e os jogadores que estiveram em Doha no Mundial, eles só vão se apresentar no dia 23. Mas o Flamengo começa a sua preparação 10 dias antes com esses jogadores, né, que estarão aptos. Por exemplo, Pedro Rocha, esse jogador vai se apresentar ao CT em Urubu no dia 13. É um grupo que já vai começar a sua preparação antes dos titulares. Vamos chamar aqui para o papo também o Rodrigo Cassino, nosso companheiro, que está nos nossos estúdios lá em São Paulo. Já te dou as boas-vindas e boa tarde aqui no Tarde Redonda, já com esse primeiro destaque no nosso assunto aqui, Cassino. Thiago Maia, que você acompanhou muito aí no Santos, pintando no Flamengo, hein? Tá muito perto de um acerto, Cassino. Tudo bem? Boa tarde, Calheiros. Boa tarde, Álvaro. Boa tarde, PVC. Satisfação imensa estar com vocês, amigos do Tarde Redonda. Se ninguém sair, PVC falou da forma mais correta possível. Se ninguém sair, o Flamengo tem que qualificar o elenco. Até porque todo mundo sabe, a temporada 2020 do Flamengo não vai ser fácil. São várias competições. O Flamengo vai ser o time a ser batido, já é agora. Imagina no ano que vem. Vai ser sim o time a ser batido. E tem a história da seleção brasileira. A seleção brasileira deve tirar jogadores do Flamengo em eliminatórias, em Copa América. Então o Flamengo, em algumas semanas importantes do ano, deve ter desfalques. Eu cito aqui, por exemplo, o Rodrigo Caio, é um cara que agrada muito ao Tite. O Rafinha, lateral direito, não foi para a Copa do Mundo, mas é um jogador numa posição carente em termos de seleção brasileira no futebol brasileiro. O Gerson, agrada o Tite. Arrascaeta, jogador de seleção do Uruguai. Fora Bruno Henrique e fora o Gabigol, que são jogadores que estão sim no radar do Tite. Ou seja, importante para o Flamengo se manter nesse patamar tão alto, né? Como os torcedores sempre falam, conseguir boas contratações. O Thiago, belíssimo jogador, vai compor muito bem o meio-campo do Flamengo, assim como o Gustavo Henrique na zaga e o Pedro Rocha também no ataque. O Flamengo, na minha opinião, vai mais uma vez acertar a mosca. É isso, e quem também pintou, né, como alvo do Flamengo nesse final de semana foi o Guga, né? A gente falou do Thiago Maia, mas o Guga também pinta como um alvo do Flamengo. E ele participou do Jogo das Estrelas, organizado pelo Zico, nesse fim de semana, aqui no Rio de Janeiro, e falou sobre isso. Vamos ouvir o que disse o Guga. Recebeu o carinho dos flamenguistas, dos rubro-negros? Com certeza, graças a Deus, meu bom futebol, meu trabalho, estou sendo reconhecido, né, não só aqui, mas no Brasil inteiro. Mas isso é grande fruto do meu trabalho que eu venho apresentando. Como seria vestir a camisa do Flamengo como jogador profissional? Cara, eu pertenço ao Galo, eu respondo aqui pelo Galo, então eu tenho contrato lá, isso aí é algo para deixar mais de fora. Quem cuida... Você sabe do interesse? Sim, mas isso aí quem cuida são meus empresários, né? Eu estou com a cabeça somente no Galo, na seleção, que a gente ainda tem um grande desafio agora no início do ano para classificar nossa seleção para as Olimpíadas, então no momento estou focado somente nisso. Olha, PVC, nesse ano praticamente irretocável do Flamengo, se o Flamengo sofreu uma crítica, era justamente sobre aquele suposto abismo técnico de titulares e reservas. E a gente nota, Gustavo Henrique, que teoricamente vem para repor a saída, uma possível saída, uma provável saída do Rodolfo, você já encurta, né, a diferença técnica do titular para o reserva. Um jogador tem condições de brigar pela titularidade. Thiago Maia, como você explicou agora há pouco. E o Guga, porque o Rodinei está acertado com o Internacional. Você está trocando aí o Rodinei, se vier o Guga, você encurta a distância técnica para o Rafinha. Em teoria, sim, porque o Guga tem a mesma característica do Rodinei. Ele ataca bem e defende mal. Mas é uma tentativa de aprimorar. É uma tentativa de diminuir a distância. Ficou mais ou menos claro. É engraçado, porque a gente tem raciocínios muito definitivos, né? O Palmeiras é o melhor elenco do Brasil, de repente o Flamengo é o melhor time. E você não precisa ter necessariamente o melhor elenco para ter o melhor time se o teu time jogar todo o jogo, como aconteceu com o Jorge Jesus. E não quer dizer que isso vai ser receita pronta para todos os próximos anos. Pode ser que a gente descubra no ano que vem que aconteça o que houve em 2017 com o Corinthians ou em 2018 com o Palmeiras. Você tem um elenco que consegue ir se organizando e ganhando pontos enquanto o adversário se desgasta. Agora, o Guga é uma promessa. O Rodinei não é mais. Ninguém acredita mais no Rodinei.
E no Guga se observa, somente internacional, porque o Rodrigo Caetano contratou o Rodinei para o Flamengo e para o Internacional. Então o Rodrigo Caetano acredita no Rodinei, mas a torcida do Flamengo não acredita no Rodinei. No Guga se acredita no futuro. Mesmo que ele chegue com deficiências na defesa, pela idade dele, tem um processo de formação, de aprimoramento do jogador. Então, em tese, se encurta a distância entre titular e reserva. Bom, e pelo ano maravilhoso que o Flamengo fez em 2019, o torcedor já começa a sonhar, né? E a gente coloca a discussão, será que o Flamengo pode dominar o futebol brasileiro como o Bayern faz na Alemanha, por exemplo, um time com muito poder de mercado e com domínio técnico também? Esse é o assunto do nosso Esquadrão Fox de hoje, olha só. Será que a gente corre esse risco, efetivamente, de o Flamengo se transformar num novo Bayern, um Bayern do futebol brasileiro? Não, não creio. Acho que no futebol brasileiro, na América do Sul em especial, a configuração, a forma como o futebol é tratado e é gerido é diferente. E não vejo, nesse primeiro momento, esse risco, esse perigo para os outros clubes de que o Flamengo venha se tornar um Bayern no futebol brasileiro, futebol sul-americano. Na minha concepção de futebol, de entendimento de futebol no Brasil e na América, isso não vai acontecer, pelo menos não agora. Muito difícil prever o futuro. O Bayern de Munique domina o futebol alemão há tanto tempo. Se transformou numa grande potência também pela estabilidade administrativa, também por uma sequência de temporadas e vou até ampliar, de décadas com o mesmo padrão administrativo. Impossível dizer que vai ser assim no Flamengo. Que o Flamengo vai manter essa estrutura política, estrutura administrativa por 10, 20, 30 anos, não sei. Não sei, é um momento hoje. O Flamengo passou por uma revolução a partir de 2013, trocou a diretoria, mas com muitos nomes que começaram a participar dessa revolução. Mas daqui para frente, como é que vai ser essa conjunção política? Ali dentro, os nomes continuarão trabalhando em conjunto? Ou um deles vai querer ser o presidente ali na frente, no próximo mandato, de repente sai? A gente não sabe. Existe historicamente no futebol brasileiro instabilidade política nos clubes. Se o Flamengo conseguir se equilibrar nessa compreensão interna de que é melhor para o clube que haja uma continuidade, que haja um equilíbrio, que os dirigentes coloquem a entidade acima dos seus interesses pessoais, pode ser que sim, pelo potencial que o Flamengo tem de ser uma grande torcida, por hoje estar com uma boa quantidade de dinheiro, esse dinheiro chama dinheiro, isso tudo pode ajudar o Flamengo a se transformar num grande clube que domine o futebol brasileiro, mas aqui a gente tem outros clubes também com esse potencial. Então, vamos com muita calma. Nesse momento o Flamengo tem uma estrutura, tem um time e tem dinheiro para ser dominante em 2020. Primeiro a gente tem que ver se vai conseguir ser em 2020 para depois projetar isso a médio e longo prazo. Galera, dar esse título de o novo Bayern de Munique do futebol brasileiro para o Flamengo é prematuro. Evidente que a campanha de julho para cá, no segundo semestre, ela foi retocável, um planejamento sensacional, contratações que se encaixaram da melhor forma possível, né? Aquele time titular do Flamengo, avassalador, isso aí é para aplaudir, para reverenciar, exatamente para exaltar. Mas a temporada começa com o Campeonato Carioca, a temporada começa com Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro longo. É uma questão muito complexa ainda para garantir, ou pelo menos ter um pensamento futuro, achando que o Flamengo pode ser o avassalador de títulos das próximas 5, 6 temporadas, como foi o Bayern de Munique na Alemanha, ou até se você for para a Itália, a Juve, a Juventus. Então não acho que seja mais ou menos por aí, porque nós temos clubes que têm qualidade, que têm bons técnicos, que estão se reforçando. Se você pensar num Grêmio, um Palmeiras com Luxemburgo, o próprio Atlético Paranaense, que tem uma base muito boa, né? Campeão da Copa do Brasil, campeão sul-americano, ainda num período de invencibilidade desde que o Thiago deixou o clube. Então é prematuro. Agora, não dá para negar, né? A grande força do futebol brasileiro a ser batida em 2020 é o Flamengo.
PVC, e esse tema, esse assunto, casa diretamente com uma situação que eu vivia agora há pouco, almoçando aqui pertinho do Fox Sport. Um turista de São Paulo, torcedor do Corinthians, ele me abordou no restaurante fazendo essa pergunta. Será que o Flamengo vai dominar tudo de novo em 2020? Isso é muito mais pelo que o Flamengo fez em 2019 e tudo que a gente está acompanhando, se projetando para 2020? Ou é essa falta de dinheiro no mercado, o baixo investimento dos rivais na montagem de seus elencos? O que mais acentua essa discussão, PVC? Eu também acho prematuro você fazer qualquer relação com o Bayern de Munique na Alemanha. Não, então, eu tenho batido muito, acho que o Paulo Lima foi muito feliz no que ele falou, tenho batido nessa tecla também. Hegemonia. O que significa a palavra hegemonia? Vamos buscar no dicionário? Você precisa ter um período de tempo largo ganhando muita coisa. Então, daí a comparação com o Bayern de Munique e Juventus de Turim. O Barcelona é hegemônico na Espanha? Não é. O Barcelona não é hegemônico, porque o Atlético de Madrid ganhou o título em 2014, o Real Madrid ganhou em 2017, o Barcelona é o atual bicampeão da Espanha. É uma vantagem